separação total, como diz o nome, ninguém precisa pedir autorização para o outro. Então, vamos aqui de novo na participação final nos aquestos. Este regime de bem, ele é indicado para quem tem empresa normalmente. Por quê? Porque no decorrer do casamento, ele não é uma separação total de bens. Então, no decorrer do casamento, a Sandra e o João podem fazer o quê? Eles podem comprar, vender, pegar empréstimo, fazer o que eles quiserem com total independência. Tá certo? Só que quando esse casamento acaba, ou pela morte, ou pelo divórcio, toda essa parte aqui, ó, ela é dividida em dois, o que significa que as dívidas contraídas também. Tá certo? Então, o regime de bens, gente, ele é muito importante. Vocês nunca ouviram falar numa palavra que eu vou falar nesse momento, mas na semana que vem não, na outra, eu vou explicar melhor. Vocês nunca ouviram falar num negócio chamado comorientes. O que é comorientes? Olha, essa louca, essa hora da noite, plena terça-feira, na semana da economia, Deus vem com essas palavras, aquilo, comorientes. É aquele casal, homem e mulher casado, que morre simultaneamente. Por que se tenta verificar o horário da morte? Imagina um casal, um acidente de carro, ok? Então, o marido estava dirigindo, foi a parte mais afetada, ele morreu na hora, o acidente foi às 15 horas e 16 minutos. A mulher socorrida e tal, deu entrada no hospital, tentaram lá e tal, mas não foi possível. Ela morreu às 15h48. Então vejam, um morreu primeiro e o outro em segundo. Dependendo do regime de bens, dependendo se eles têm filho ou não, um vai jogar a herança para o outro, que vai jogar para a sua família. Vamos pegar um acidente aéreo. Os dois, o casal, ele morre na mesma hora, no mesmo momento. Você não tem como dizer. Os dois estavam sentados lado a lado. O horário do acidente lá do avião foi às 18h19. Então, este é o horário de morte dos 200 e tantos passageiros. Perfeito? Nesse caso, eles são, então, o quê? Comorientes. Então, a sucessão se dá individualmente. Então, marido e mulher. Tem filhos? Tem, vai para os filhos. Não tem filhos? Divide no meio, dependendo do regime de bens. A parte da mulher vai para os pais dela, a parte do homem vai para o pai dele. Não tem pais? O cônjuge já morreu, então vai para os colaterais. Mas os caras pensam nisso, porque aqui nós estamos falando de patrimônio, gente. E as famílias vão muito bem, obrigado, até que morre lá o patriarca ou a matriarca e tem alguma coisa para dividir. E aí começam as questões. Então o regime de bens, ele vai dar muito problema para a gente também, se o nosso casamento eventualmente não dá certo. Né? Você falou que na comunhão parcial, o cônjuge tem que ter autorização do outro cônjuge para fazer para viver um bem solteiro? Sim. Por quê? Não é autorização, o outro tem que assinar. Porque você está diminuindo o patrimônio. Mas ele não tem direito sobre o... Não, mas ele tem que assinar. Porque de repente você pode ter filhos, é uma forma de proteger, você pode disputar, você pode... Né? Quando tem a passagem dos ascendentes e descendentes, você tem ascendente tem corpo. Quando tem lateral do corpo, tem também, por exemplo, tem uma casa com você, minha amiga, uma mulher, ela morre, eu tenho que pagar imposto sobre a parte dela. Todo mundo que morre, quando morre uma pessoa, a gente tem pela lei 30 dias para entrar com o inventário. Quando você entra com o inventário, você tem que recolher um tributo chamado causa mortis, que você recolhe para o governo do estado. Todo mundo, esse tributo é sobre o patrimônio do decújo, do morto. E esse tributo é para transmitir esse patrimônio para os seus herdeiros. Tá? Então, todo inventário tem recolhimento de tributo
causa mortis. E quando você compra e vende um imóvel em vida, é inter vivos o imposto, que também é recolhido sobre o valor do imóvel. E não é barato. Essa participação final, então, só de 30% a 50% foi começado pelo trabalho. A diferença para a comunhão é só a independência dos dois fazendo negócio. Não, é que esse aqui, ele junta. Primeiro, ele é uma separação total de bens. Quando o casamento acaba pela morte ou divórcio, ele se transforma em comunhão parcial de bens. Tá? Olha, pessoal, aquelas coisas que vocês veem que acontecem em Hollywood, que eles põem os contratos de casamento, para cada ano de casamento e de fidelidade, tem direito a não sei quantos % da fortuna do outro e tal. Isso é possível no Brasil, desde que não contrarie as nossas leis, também é possível. Tá certo? Você pode, quando faz o pacto antinupcial pacto antinupcial, você coloca as cláusulas desde que não fira o direito. Tá certo? Tudo bem? A assinatura, no caso, para aquisição de patrimônio, só é requerida, então, no primeiro e no segundo, na comunhão parcial e na universal, nos outros não é necessário? Não, aqui você precisa dos dois para assinar qualquer negócio que você vai fazer. E na de cima? Aqui você pode até comprar sozinho, tá? Mas na hora de vender o outro tem que autorizar, tem que assinar também. Aqui não precisa de nenhuma autorização e aqui também, porque durante o casamento é separação total de bens. Tá? Então, vamos supor, se eu tenho, sei lá, um escritório, antes de casar, eu me caso, o escritório é meu. Se eu separar, é seu. Por exemplo, mesmo ele crescendo, você tem os seus livros, as coisas que você usa no seu trabalho, o outro não tem direito. Então a lei ela faz assim um pormenor super grande. Aqui a gente está falando genericamente. Mas se você abrir o Código Civil, ele fala, por exemplo, você recebe uma doação. Essa doação é só sua. Então, outorga onerosa, não onerosa. E aí ele vai discriminando. Agora, lógico, aqui existe um mecanismo. Vocês vão ver nesse capítulo aí que vocês vão ler da sucessão. Muitas vezes os pais preocupados com quem os filhos vão contrair matrimônio no futuro, quando os pais fazem testamentos, o que eles fazem? Eles colocam cláusula nesse testamento de incomunicabilidade de bens. O que é isso? Eu tenho, meu pai, vamos imaginar, né, que eu sempre fui uma descabeçada. Eu acordava de manhã, me apaixonava, no fim da tarde eu estava amando, no dia seguinte eu já queria marcar casamento e no terceiro dia já não era mais aquela pessoa. Então meu pai, muito preocupado com essa minha tendência de ser volúvel, ele resolve fazer um testamento. E nesse testamento ele coloca o seguinte, que todo o patrimônio que ele deixa para a filha dele, fulana de tal, ele quer que esse patrimônio fique incomunicável com qualquer regime de bens que ela, porventura, optar ao se casar, porque foi um patrimônio conquistado com muito trabalho. Então, esse patrimônio ele quer que fique só com a filha. Ponto. Quando meu pai faz isso no testamento, ele coloca uma cláusula de incomunicabilidade de bens. Isso significa dizer que eu posso me casar até em comunhão universal. Que a hora que eu me divorciar, que eu me separar, o meu marido não terá direito a nenhum patrimônio que eu receber por herança. Tá? A única exigência da lei é que quando os nossos pais colocam isso no testamento, tem que colocar uma pequena justificativa. Essa cláusula de incomunicabilidade de bens, ela pode ficar no testamento e também quando os pais da gente em vida fazem doação para nós de algum bem imóvel. Coloca na escritura de doação isso. Tá? Mas é só quando o pai faz para o filho. Se os meus pais já morreram antes de eu casar? Sim. Porque então você já tem a sua herança. A sua herança é bem patrimônio solteiro. Já é patrimônio solteiro. Já é patrimônio solteiro. Agora, aí pode comunicar, no caso. Não comunica, a não ser que você casar em comunhão universal de bens. Aí, vamos pensar o seguinte, a Sandra casa com o João de novo, tá? O nosso casamento não dá certo, a gente resolve se divorciar.
Então, ao longo do nosso casamento, nós constituímos patrimônio. Eu fiquei